Vamos para mais uma leitura de vidas passadas. Hoje estou usando o baralho de Ki e o Oracle Tree Select, ok? Vamos lá ver as mensagens que temos hoje. Uhum. Aqui eu tô falando com uma pessoa que está buscando algum tipo de caminho espiritual, né? Mas que não tá tendo sucesso. É como se ela olhasse para o atual momento dela com uma visão de vidas passadas. Exemplo: olha, eu fui celta numa vida passada e eu tô nessa atual realidade eu querendo buscar um caminho espiritual que, com a visão celta, não sendo celta, ou até sendo celta, mas com a visão do passado, entendeu? E esse é o problema, porque as coisas neste atual momento não são como eram antes. Que aqui a gente não tá falando só de vidas passadas. Tipo, eu morei há 100 anos atrás na Inglaterra, em outra época, onde as coisas eram diferentes. A gente tá falando até de dimensões aqui, de realidades e de mundos diferentes, tá? Quando fala de vidas passadas, que vidas passadas não engloba somente a uma existência no mundo específico, tá? E aqui a gente tá falando disso, para alguns, né? Aí cada um vai se encaixar nesse ponto. E aqui tá falando que a questão é que, pelo fato de você olhar para o mundo atual que você tá, nessa vida aqui, nesse momento que a gente tá falando, com esse olhar do passado, é o problema. Por quê? Porque hoje não temos tanta informação, hoje as coisas estão muito deturpadas, não só pela questão histórica de dominação religiosa, política, mas porque esse mundo ele é defasado mesmo de conhecimento em relação ao espiritual como ele é de fato. Então, acontece que as pessoas têm uma mentalidade diferente, as pessoas preferem um livro ao invés de, por exemplo, ir no espiritual, aprender com alguma entidade, com algum panteão específico, com um Deus e realmente trazer os conhecimentos para cá, para o físico. E preferem se basear em livros e livros e livros, não buscam conhecimento para além do que é dito neste mundo. Sendo que já é falado que são coisas que são descobertas com o tempo. Por exemplo, a arqueologia é um exemplo de embasamento bastante histórico para espiritualidade, tanto a história num todo como essa parte. Não tem uma certeza absoluta, porque são história, são todo um contexto, tudo contados por outras pessoas que viram, às vezes pessoas que contam um lado que beneficia, né, ela a si própria. Então, isso é meio problemático em questão da espiritualidade, do meu posicionamento. Então, por causa desse ponto em específico, ela não consegue se encaixar. Ela não acha alguma coisa, sempre acha muito mediano tudo, como se ela estivesse perdendo tempo em se dedicar a algo que, no fundo, não vai fazer muita diferença pra ela, sabe? E ela não quer isso. Ela queria, se fosse pra entrar em algum lugar, ela queria se dedicar de fato, mas não com esse meia boca que tem, sabe? E aí ela fica insatisfeita, triste, porque de alguma forma isso não é que atrasa ela, mas sei lá, acaba lembrando aonde ela está e aonde ela não quer estar. Porque essa pessoa aqui que eu tô falando, gente, além dela estar inconformada pelo fato dela saber sobre o espiritual e as coisas de vidas passadas aqui que a gente tá falando, ela é inconformada com a atual realidade desse mundo. Então ela é meio que como se batesse numa dor dela e o fato de estar aqui, sendo que ela queria estar em outro lugar também. Um lugar que fosse mais compatível com os pensamentos dela. Aqui há um desencaixe.
entendeu? Em relação à realidade que ela vive, espiritualmente falando. Que assim, fica esse negócio estranho. Mas tem um tipo de melhoria aqui. A gente vai entender o que que melhora. E tem outro grupo aqui também falando que. Um recado falando que sobre o local espiritual que você ainda não encontrou, que aí você tira o contexto que eu falei agora na leitura, porque esse é outro caso, tá, gente? Tem alguém que tá procurando também um lugar e não tá achando. E aqui tá falando que o seu lugar espiritual tem a ver com as vidas passadas. Aí você vai perguntar, mas qual é a diferença do primeiro caso pra esse? É que o primeiro caso, ele sabe de coisas a mais do espiritual. Apesar de querer buscar algo aqui. Porque ela tá no físico, ela tá encarnada, né? Mas ela queria alguma coisa compatível com o que ela já sabe. E não tem totalmente. Isso frustra ela. Já o outro não. O outro é só querer um caminho espiritual. Entendeu? Normal, não tem essa consciência. Essa é a diferença. E é aquele ditado, né? Quando você adquire consciência sobre as coisas, você pode ter mais problemas, né? Não é o ditado, mas é o que eu quis dizer, porque eu não lembro do ditado de fato. Mas às vezes ser ignorante é uma benção, você não acha? Então, é exatamente isso que vem, tá? Quando eu olho essas cartas, ser ignorante é uma benção, no sentido assim, ignorante não de ser burro, mas de não saber das coisas, certas coisas, porque não abre a tua consciência num nível onde você não sofre certas coisas que é impossível de resolver. Que é esse caso dessa menina aqui, dessa outra pessoa, né? Não tem como resolver isso aqui, essa dor dela. É como se ela vivesse sua vida dupla. No espiritual, ela vive a realidade que ela sempre quis, e no físico, ela sofre estar aqui porque ela não quer estar. Ou porque não. Não porque ela nem porque ela não quer estar, o problema é estar viva. Mas é o fato que ele não faz sentido. Aí ela fica vivendo nesse negócio, entendeu? Esse é o problema. Essa é a diferença dos dois. Mas vamos ver o que mais aqui com o tarot do Egito aqui pra gente poder entender o que que está acontecendo. Hum, hum. Vamos ver lá. Tá. Aqui tá falando que pra essa pessoa, para primeiro caso, tá, gente, que sabe da realidade espiritual, tá falando que, assim, não tem muito o que fazer em relação a isso. Que o jeito é você tentar equilibrar isso dentro de si, pra você não ter tanta raiva, ódio ou descontentamento a ponto de você querer se isolar do mundo, porque não tem paciência ou tá cansada do mundo do jeito que ele é. É uma pessoa que tá bem exausta, tá? Tá exausta, assim, não quer saber mais de porra nenhuma, não tem mais paciência pro ser humano, pras coisas. Que ela falou assim, ai, sabe? E não é que ela se acha superior, é que ela tá exausta, tá cansada, ela não tem saco pra lidar. Sabe quando você não tem saco pra lidar com as coisas? Você fala assim, ai, tá bom, foda-se. É nesse nível. É uma pessoa que cagou pra muita coisa. Independente se é importante ou não, porque ela não consegue mais lidar tanto os fatos positivos que ela acha insuficiente, porque ela pensa, olha, é só isso nesse mundo, é só isso que tem, tipo, porra, pode ir muito mais, por que que não tem mais? E os fatos ruins que ela acha ridículo, então ela não quer lidar. Ela não quer lidar, ela não tem mais paciência. Então, é meio que ela tem que equilibrar basicamente o espiritual, a realidade que ela vive no espiritual, com o físico dela. Entendeu? Não é mais ela se conformar com o mundo no sentido assim, o mundo ela aceita do jeito que ele é, a realidade é essa. Só que uma coisa é ela largar a mão do mundo e outra coisa é ela não se incomodar ou ter que se inserir nele. Porque se ela não se inserir nele, beleza. Mas aqui não. Que ela tem que se inserir, não tem o que fazer. Na hora ela tem que sair de casa pra fazer as coisas. Então, meio que aqui ela tem que equilibrar de alguma forma. Ela, ela mesmo criar esse espiritual aqui que ela deseja, entendeu? É como se fosse isso.
Aqui também fala sobre uma questão dela não levar esse peso nas costas. No sentido assim, não carregue o peso de você ter vivido outras realidades ou saber disso nas costas. Não como um peso, um sacrifício, porque. E também ela leva essa vida como um peso. Tipo, é como se viver aqui fosse um peso pra ela, de certa forma, em alguns aspectos, entendeu? Porque senão vai ser insuportável ela viver aqui. Que infelizmente é o que ela tem que fazer. Porque se ela deixar isso pra trás e conseguir equilibrar isso e deixar isso mesmo, ela consegue ter uma transformação interessante. Que é engraçado que é aqui o que indica pra ela, que eu falei no começo. Crie o seu caminho espiritual, o seu próprio caminho espiritual dentro daquilo que você viveu. Não espere você encontrar lugares que vá ter isso, entende? E aqui fala sobre parar de buscar intensamente algo que você nunca vai encontrar. Porque essa é a realidade. E é engraçado também que tem uma parada aqui de você se subjugar perante a isso. Eu acho que o subjugar aqui seria no sentido de você se sentir muito mal, ou à parte, ou de alguma forma inferior, porque você é diferente da maioria, ou pensa diferente, ou sabe mais, entendeu? De alguma forma, porque você viu. Então, meio que, de vez de ela se achar, ela não se acha. Ela se sente isolada, esquisita. É estranho, tá vendo como você vê isso aqui? É bem louco, né? E assim, não tem muito o que fazer, né? Aqui. É encarar a realidade de que é. Você não tem como mudar isso. Você não pode mudar isso. A única coisa que você pode fazer em relação a isso é você criar o espaço que você deseja. É encontrar um meio termo entre tudo. Um equilíbrio sobre tudo isso. É como se você tivesse que parar de subjugar, de querer atacar ou aprender ou a tentar se guiar de alguma forma ou tentar se rebelar contra isso. Assuma sua autoridade espiritual. Se você sabe mais, se você sabe como é, faça suas próprias coisas. E aqui, né, a gente não tá falando dela abrir um couve, abrir um, sei lá, um templo, sei lá o quê. Mas ela mesma criar as coisas dela. As próprias práticas, as próprias magias, do jeito que ela aprendeu, do jeito que ensinaram a ela. Porque ela sabe aqui, tá? Não é uma pessoa que não sabe de nada. Ela só não consegue colocar, ela não consegue viver uma realidade espiritual aqui, concreta, condizente, porque ela não sabe como fazer isso, ou tem uma trava muito grande dela ter que colocar essas coisas aqui. É estranho, é uma coisa muito pessoal, uma mágoa, um negócio muito estranho dela mesmo, tá? Não é que ela é incapaz ou alguma coisa, tem uma parada muito esquisita aqui, entende? E para o outro grupo que eu falei sobre o caminho espiritual estar nas vidas passadas, aqui tá falando pra você ir atrás de celtas, especificamente celtas, tá? Tradições celtas, que lá tem resposta pra você. Nos celtas você vai encontrar o que você deseja, o caminho que você quer, tá? Tá me vindo aqui também sobre uma questão de um grupo amplo, não falando só dos celtas, mas um grupo amplo de culto, aonde se cultua a vida e não os deuses. Aí você fala, ah, mas como assim? Não é que os deuses não são importantes, é como se tivesse que cultuar a vida, porque isso irá nutrir os deuses, irá nutrir tudo. É muito um rolê aqui, sabe? Um babado aqui. Vamos ver o que mais. Fala mais sobre esse negócio, essa dor esquisita aqui e tudo mais.
É o fato de uma pessoa ter tentado viver o que quis viver e não ter conseguido. Sempre ter empecilhos de alguma forma ou algum problema. É como se a pessoa tivesse criado um grande entrave sobre magia, bruxaria no geral. É como se ela se sentisse tola em fazer isso. É estranho porque ao mesmo tempo que ela sabe que é real, ela vive, ela faz, ela se sente incrédula ou se sente tola em viver aquilo. Engraçado, né? Sentir tola em viver isso. É esquisito. Ué, como é que você acredita e faz e se sente tola em fazer isso? Não faz o menor sentido. Entendi. A questão aqui, gente, o sentir tola não é sobre que ela não acredita no outro, tipo, nos seres que ela vê, na vida que ela vive espiritualmente. Ela não acredita nela. Se alguém falar pra ela assim, olha, eu faço um culto, isso eu faço, eu faço. Aí ela acredita, mas quando ela faz, ela não acredita. O problema aqui não é os outros, é ela mesma. O fato dela não acreditar nela, seja pra qualquer coisa, tá? Isso aqui não é uma coisa muito é, específica do espiritual, é num todo, é dela mesmo, específico dela, com ela. Ela mina aquilo, ela se sente tola fazendo aquilo, idiota, tola. É estranho. Isso aqui tem a ver com a infância dela. Ela era uma pessoa que vivia no mundo da lua, no conto de fadas, uma pessoa que gostava muito de fazer tudo. Foi tão podada que hoje qualquer coisa relacionada que lembre a algo mais fantasioso ou fora da realidade que as pessoas falam, ela se trava. É só por isso, tá? Não tem nada, não é que ela é descrente, nada disso. Pelo contrário. É só por isso, tá? Pra você ver o que que acontece, né? Tá, o que mais? A grande questão aqui, equilibrar, equilibrar, desmistificar o que disseram pra ela, renascer, mudar e ascender. É como se ela tivesse que viver a magia que ela viveu quando era nova. Porque esse mundo falta magia, falta beleza, sabe? Tá, né? O que mais pra gente finalizar? O alinhamento espiritual acontece aqui. Ela não ter vergonha disso, sabe? É isso aqui, gente. Uma leitura bonita. Se você for olhar por um lado, é interessante isso aqui. Mas é isso. Sobre o caminho espiritual da outra pessoa, saiba que sempre estaremos de portas abertas para você. Então, venha, venha viver a magia que você sempre quis viver. É engraçado, é que eu falei que era outro grupo, mas olhando agora, parece que não.
Parece que os celtas é o único lugar que ela acharia alguma coisa próxima do que ela deseja. Mas não porque as outras culturas não têm isso. É porque nesse mundo é o que mais se aproxima de alguma coisa do que ela deseja. Estranho. Hum. As pessoas conseguiram dominar tudo a ponto de perder qualquer coisa. Tipo, tudo virou muito artificial. Os celtas não. Ainda não viraram artificial. Por isso, tá? É o que eu tenho pra dizer hoje, gente. Até o próximo vídeo. Beijo.